mudou. Teu Espírito, Deus. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Se porventura tem alguma criança no salão ainda, pode ir para o linho, ok? Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Vamos declarar nessa noite, a atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. Deus, a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve o Senhor. Peça isso pra Deus. Envolve-nos, Pai. Envolve o Senhor. Envolve-nos, Pai. Envolve o Senhor. Levante a tua voz, vamos declarar: Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos seu reino. Teu reino vem, faz seu querer. Inunda a terra. Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos
o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Tu és o Todo-Poderoso. Teu é o reino, o poder e a glória. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, nós consagramos esta semana que entra para ti. Esta semana de jejum e de oração, nós entregamos a ti. Declaramos tua força e tua graça sobre esse propósito na vida de cada um que está aqui. Abençoamos esta semana. Declaramos uma semana cheia da tua presença. Declaramos também, Senhor, que vai ser uma semana em que tu vai romper com muitas coisas. Vai ser uma semana, Senhor, que tu vai trazer um avivamento para muitas vidas. Tu vai despertar a tua igreja. Tu vai romper com problemas familiares, com problemas financeiros. Tu vai, Senhor, libertar pessoas de pecados. Tu vai, Senhor, mudar corações. Tu vai nos fazer útil na vida dos outros, Senhor. Toca nossas vidas. Senhor, nós pedimos que tu nos dê a tua motivação cada vez mais. Declaramos que serão dias, Senhor, que tu vais trazer saúde física, emocional e espiritual. Que muitos aqui vão ser influência na vida de muitas pessoas. E também vai ser um tempo, Senhor, que nós vamos estar te buscando. E tu vais estar te revelando como a nossa proteção, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podem sentar nesta noite. Amém. Eu quero nesta noite, junto contigo, meditar um tema muito importante, extremamente importante, que é a graça de Deus diante dos nossos erros. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia, Atos capítulo 4, verso 33. É um tema muito importante, importantíssimo mesmo, extremamente importante. Atos 4, 33. E eu declaro já que vai ser um ano de muita graça de Deus sobre a vida da igreja, em nome de Jesus Cristo. Aqui está falando da comunidade da vida cristã, da igreja primitiva, da primeira igreja. E diz assim o verso 32, vamos ler o 32 também. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E digam todos, e em todos, diga, e em todos os cristãos havia abundante graça. Diga a pessoa do outro lado, Deus tem abundante graça para ti. Outra vez, Deus tem abundante graça para ti. Favor não merecido, perdão, misericórdia, compaixão, restauração, graça, sabedoria, fé, perseverança, propósito, firmeza. Amém, irmãos? Amém mesmo? Quando Cristo morreu, diz o relato dos evangelhos, que Cristo estava numa cruz, Cristo estava ali numa cruz, morto, crucificado. Do lado esquerdo dele tinha um ladrão, e do outro
outro ladrão. Mas quem estava morrendo era o maior tesouro da face da terra. E quando nós perdemos a visão da graça de Deus em nossas vidas, nós temos dois ladrões que querem nos roubar do tesouro de conhecer Cristo e viver a vida dele. O primeiro ladrão que pode querer nos roubar e nos destruir é o ladrão da esquerda, o ladrão do nosso passado. Se ficarmos olhando para o nosso passado sem ver o tesouro, a manifestação da graça, do perdão, da misericórdia de Deus, vai nos destruir. Tem muitas pessoas que estão presas ao seu passado. Tem tristezas, quando lembra do passado, tem frustrações. Vem um monte de erro na sua mente, se sentem culpadas, se sentem condenadas, se sentem destruídas. E quando nós perdemos a visão da graça de Deus, nós contemplamos demais a nós mesmos. E em vez de ficar olhando só para o nosso passado e ficando aborrecidos e tristes e arrasados, destruídos, nós temos que lutar com outro ladrão, que é um ladrão também que quer roubar o tesouro maior, a beleza, a vida, o dom mais precioso que Deus nos deu, que é Jesus Cristo. Aí já não é o nosso passado, é o nosso futuro. Vivemos nervosos, ansiosos, perturbados, preocupados com o nosso futuro pessoal, familiar, profissional, familiar, não só da nossa família, mas também envolvendo os parentes da esposa, os parentes do esposo. Mas tanto o ladrão da esquerda, que é o nosso passado, como o ladrão da direita, que é o nosso futuro, ele só tem um objetivo: nos roubar de ser feliz hoje com a graça e a vida de Deus em nossas vidas. Tanto o passado como o futuro, se nós não soubermos ver quem é Cristo, que é o tesouro, vai nos roubar e vai nos causar prejuízo. Diga para a pessoa que está ao teu lado uma palavra de fé para ela: creia que se você confessou os teus pecados, os teus erros, Ele apagou o teu passado. Amém? Agora olha para ela e diga: creia que se a graça de Deus, que é Jesus, se manifestou na tua vida, creia que se Ele cuidou dos pássaros, dos lírios do campo, você é mais importante do que eles. Ele vai cuidar de ti. Diga: não ande ansioso em relação ao dia de amanhã, mas viva o dia de hoje. Olhe para Jesus, jejue, gaste uma semana buscando conhecer mais de Jesus, mais da graça dele. Nem os teus erros do teu passado, nem as tuas preocupações do teu futuro vão impedir de você ter a vida de que Jesus quer hoje para ti. Eu creio nisso. Abundante graça. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós precisamos dele. Por isso ele diz que nós precisamos nesse ano de muita graça em nossas vidas.
Se ficarmos olhando para o nosso passado, nós vamos ver uma desgraça. Mas nós temos que dizer hoje à noite: Deus tem mais graça do que a desgraça do meu passado. Eu creio que nesse ano, tua vida vai ser impactada pela presença de Jesus muito forte. Mas tem algo que nos atrapalha. Eu quero falar um pouco sobre isso agora, que é os nossos erros. E nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer: eu não tenho erro algum. Não. Não podemos fazer que nem aquele homem que vê o outro ali orando, pedindo misericórdia, perdão pelos seus pecados. Batia no peito e dizia: Pai, graças te dou porque eu não sou que nem esse aí. Você é um pecador, mas eu... Não. Todos nós somos pecadores. Todos nós tivemos erro na vida. Mas a questão é o seguinte: o que vamos fazer com esses erros? Vamos ficar olhando para eles, tanto do passado como do futuro? Ou vamos entregar eles para Jesus? Aí é que está o ponto. Eu, junto contigo, tenho que admitir que os erros é o preço que nós pagamos por nossas falhas, né? Ninguém gostaria de cometer erros, mas nós cometemos. Mas a questão não é se cometemos ou não. A questão é o que vamos fazer com esses erros. Nós temos que aprender como Deus enxerga os nossos erros. Como nós devemos agir com os erros que nós temos em nossas vidas. O fato não é que erramos ou deixamos de errar. Mas o fato que é importante para mim e para ti é que, se olharmos para a graça de Deus, que é a manifestação da pessoa de Jesus Cristo, a sua obra completa naquela cruz, nós não vamos permanecer nos erros. Podemos até cair, mas não vamos ficar destruídos. Podemos até errar, mas vamos olhar para Deus e ver a manifestação da bondade, da misericórdia dele, nos perdoando, tendo misericórdia de nós. Os erros têm que nos ensinar e não nos destruir. Os erros têm que fazer com que a gente pegue eles e vamos dar para Deus, vamos dar para Jesus. Se eu pegar os meus erros e você pegar os teus erros e der para Deus e entregar para Jesus, Ele vai usar a manifestação da graça e da bondade, do amor dele em nossas vidas, e vai nos transformar, vai nos ensinar com esses erros, e nós não vamos ficar presos a eles. Agora, o diabo quer pegar os nossos erros, e isso é muito sério. Escute isso, escutemos todos nessa noite. Os erros são tão fortes na vida de uma pessoa e de qualquer ser humano, que se ele não pegar e confessar e entregar para Deus, o diabo pega aquilo e escraviza a pessoa e faz ela pensar que ela não apenas comete erros, mas que ela é um erro e que ela não tem mais mudança, que não tem mais solução, e aprisiona esta pessoa, prende esta pessoa, destrói esta pessoa. Peguemos todos nesta noite nossos erros e vamos entregar para Deus e tirar das mãos do maligno, do acusador. Olha o que a Bíblia diz: o acusador.
Quando o Espírito Santo me tocou e te tocou, Ele mostrou os nossos erros. E aqui entra mais uma vez, volto a reafirmar, não tem santinho, não tem ninguém que não cometeu erro. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas, quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado, dos erros, Ele não nos condenou, Ele nos revelou para nos perdoar e mostrar a sua misericórdia. Mas quando o diabo pega os nossos pecados, não é para nos revelar e nos libertar, é para nos condenar, para nos aprisionar. Irmãos, Deus sempre concede a qualquer pecador uma chance, outra chance, outra chance e outra chance. Não estou falando que a graça de Deus é algo barato, que nós devemos voluntariamente estar errando para desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de vivermos uma vida irresponsável, não. Estou falando de vivermos uma vida de responsabilidade, valorizando o amor e o perdão de Cristo, a misericórdia dEle, para não ficarmos presos ao nosso passado, nem ao nosso futuro, mas vivermos debaixo da abundante graça que Ele tem para nós nos dias de hoje, sabendo que somos pecadores, que erramos, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o inimigo tem que ficar sabendo disso, porque ele não quis. Ele se rebelou e não quis se arrepender. E ele quer levar toda a humanidade à rebelião e à rebeldia, a se virar contra Deus, a ter Deus como inimigo. Mas nós decidimos na nossa vida, Cristo morreu para perdoar os meus pecados, apagar os meus erros e me encher de graça e de misericórdia. E eu não vou mais ser escravo do maligno. Por exemplo, uma mulher que cometeu aborto. Ela não precisa ficar a vida toda escravizada, se sentindo uma errada, uma pessoa sem conserto. O que o inimigo quer fazer? Quer pegar aquele erro, aquela falha, e condenar esta pessoa, e fazer dela uma pessoa infeliz e presa a vida toda. O que Jesus quer fazer? Mostrar e dizer, apesar da tua falha, apesar do teu erro, eu tenho mais graça que a tua desgraça. Eu tenho mais bondade do que os teus erros. Eu tenho mais força do que os teus erros. A questão é o seguinte, nós não precisamos ser escravos dos nossos erros. Nós podemos olhar para a graça de Jesus e ser perdoados. Diga a pessoa do outro lado, você pode ter cometido um erro, ou mais que um erro, mas eu e você não somos um erro. Aí é que está. O diabo quer dizer que nós somos um erro. Deixe que isso entre no teu coração. Deixe que Jesus, o maior tesouro, mostre isso para ti. Não preciso ficar preso aos meus erros a vida toda. Não preciso ficar ferido por causa desses erros pelo resto da minha vida. Não preciso me sentir um derrotado por causa dos erros que eu cometi na minha vida. Eu posso ter cometido um erro, dois ou vários, mas eu não vou ser um erro para sempre, porque eu em Cristo encontrei perdão dos meus pecados. Nele encontrei misericórdia. Perdão, o que significa? Ele pagou a minha dívida. Ele morreu no meu lugar. Misericórdia, Ele me livra de ser condenado por aquilo que eu merecia. Eu fui justificado. Sou uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Já passaram. Diga a pessoa do outro lado, você pode ter cometido erros,
Mas a graça de Deus é maior que os teus erros. E você não vai sentir um erro. Você é livre pelo poder de Jesus. Eu posso ter falhado, mas não sou um fracassado. Eu posso ter errado, mas não vou ser um destruído para sempre. Posso até estar me sentindo hoje triste e abatido, mas não vai ser meu fim. Tem algo melhor em Jesus para mim. A graça de Deus, que é Jesus, que morreu por ti e por mim naquela cruz, está disponível hoje para nos perdoar. Está disponível hoje para nos ajudar. Eu acho lindo que Adão e Eva pecaram, mas Deus não desistiu do homem. Olha, preste atenção. O erro de Adão e de Eva revelou a graça de Deus. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. Logo, um pecou, todos pecaram. Também a graça de Deus, diz a Bíblia. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus entrou no mundo por um só. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glória a Deus. Diga a pessoa do outro lado: Deus nunca desistiu de ti. E nunca vai desistir. Diga: não vire as costas para Ele. Não deixe o diabo usar os teus erros para te fazer um erro para sempre. Entregue os teus erros para Jesus. Eu sou casado há 30 anos. A minha esposa conhece os meus erros. E eu conheço os erros dela. E aqui entra um ponto muito importante que eu quero abordar agora. Quando você experimenta a graça de Deus, uma nova vida entra em ti. Uma nova vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a Bíblia. Mas Deus, sendo rico em amor e misericórdia, nos deu Jesus. E nos tirou de uma vã maneira de viver e nos deu uma nova vida. Amém? Então, se você já é salvo, não fique dando ouvido ao maligno sobre o teu passado. Quando ele vier com os teus erros, tuas falhas, diga para ele: eu fiz isso mesmo. Bem, tu sabe, tu é espertinho, mas só esqueceu de uma coisa: já foi lavado pelo sangue de Jesus. Tu não tem mais poder sobre isso. Amém? Amém, irmãos? Agora, vamos ler um texto muito importante, que é a gente saber os erros dos outros, e os outros saberem os erros de nós. Os erros de nós. Ai, meu Deus, ajuda. É a gente saber os erros dos outros, e os outros ficarem sabendo os nossos erros. O que nós vamos fazer? Né? Eu ilustro com a minha esposa, porque é a pessoa que está mais perto de mim. Né? O que ela vai fazer e o que eu vou fazer? O que tu vai fazer com os erros da tua esposa? O que tu vai fazer com os erros do teu esposo? E vamos ser francos aqui, né? Se tem algum casal que não tem erro aqui, eu queria dizer para ti: tu já está glorificado e não sabe. Miqueias 7:8. Quantos estão aqui essa noite? Amém. Não esqueça de estar aqui amanhã também. Não, preste atenção. Miqueias 7:8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Digam todos comigo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Diga: o justo pode cair. Deixa o texto.
O justo pode cair, mas o Senhor o levanta. O problema é que muitas vezes a gente não se sente apenas derrotado pelos erros por causa só da nossa consciência. Mas as pessoas usam esses erros e jogam em nós. Se já não bastasse que a gente às vezes já se sente um derrotado, né? Vamos ser sinceros, quando alguém erra aqui e tem uma boa consciência, vai ficar pesado, não vai? Vai. Então, se já não bastasse, diz a Bíblia, que pode alguém se alegrar a respeito da nossa miséria, dos nossos erros. Mas, aqui eu vejo a bondade de Deus outra vez. O inimigo vai nos definir pelos nossos erros. E vai usar os seus para querer nos definir pelos erros. E vai usar a nossa fraqueza e a nossa carnalidade para querer apontar os erros dos outros. Mas, eu vim aqui nesta noite para dizer, para você e para mim, Deus nunca vai nos definir pelos nossos erros. E quando nós alcançamos bondade e misericórdia de Deus, nós não vamos definir as pessoas pelos seus erros. Nós vamos ver a graça de Deus. Quantos querem dizer amém sobre isso? Amém? É assim que eu estou 30 anos com a mesma esposa. E ela comigo. E vamos até a morte. Quantos anos está casado, Pedro? 43. 46. Pronto, já. Contar uma história de água diante dos Noé é brabo, né? Vocês entenderam, né? Vocês são os Noé em casamento. Hein, Noé? Quantos anos, Noé? 25. Quem tem mais do que 45 anos de casado, levanta a mão aqui. Lá. Isto, meu irmão, quantos anos de casado você tem? 48? Uau! Diga para a pessoa do outro lado, nós vamos juntos até o fim. Claro, diga para tua esposa, né? Não se aproveite, diga, o pastor mandou dizer para ele. Não, o que é isso? Quantos querem até o fim? Quantos anos ela tem de casado? Quantos? 52. Uau! Aleluia! Diga, eu vou até o fim. Até o fim. Junto com a pessoa que Deus me deu. Não vou definir ela pelos erros, diga isso. Não vou definir ela pelas falhas, diga isso. Não vou dizer para ela, tu é igualzinha a tua mãe, não. Tu tem o gênio do teu pai. Quem já ouviu isso? Diga, Deus vai nos dar um ano de abundante graça e nós vamos vencer, apesar dos nossos erros. Sabe quando que nós experimentamos a grande graça de Deus? Quando reconhecemos nossos grandes erros. Mas é preciso reconhecer os erros. E aí o Espírito Santo pode fazer isso em nós. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o inimigo vai sempre dizer para nós, não adianta, você vai ser um errante a vida toda. Nunca mais tu vai ser perdoado. Não tem mais solução. Deus não me define assim. Eu quero que você guarde esse texto bíblico. Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado. Vamos dizer todos juntos, bem forte. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça
de Deus. Aleluia. Outra vez, mas aonde abundou o pecado? Onde tem erro, falhas, defeitos, tem mais graça, perdão e misericórdia de Deus. A abundante graça é para aqueles que têm abundantes erros. É só entregar para Ele, é só confessar, é só pedir perdão. Deus pode perdoar o meu passado, Deus pode perdoar o teu passado. Deus é um Deus presente, poderoso, que através da graça dele revelada em Cristo Jesus, perdoa o meu passado e abençoa o meu futuro. E eu vou viver um dia presente com felicidade. Quantos creem nisso? Diga para a pessoa que está ao teu lado: você comete erros, mas você não é um erro. Tem solução em Jesus. Diga: você pode errar, mas Deus nunca vai te definir. Nunca vai dar o fim da tua vida por causa dos teus erros. Confessa, abre o teu coração, pede ajuda para Deus. O homem batia no peito e dizia: Pai, graças a Deus porque eu não sou que nem esse aí. Não adianta ser assim. Não adianta. Tem que chegar diante de Deus e dizer: tem compaixão de mim, me ajuda. Vamos ver uns exemplos bíblicos. Quem é que lembra da história do filho pródigo? Você lembra a história do filho pródigo? Quem era o pai? Quem é que ele representava? Deus. Mas olha o que aconteceu. O pai abraçou aquele filho, beijou aquele filho, perdoou aquele filho, não jogou os erros na face dele. Ok? O pai teve perdão e misericórdia. O que o irmão dele teve? O oposto do pai. O que é isso? Esse camarada aprontou para ti. E eu fiquei aqui. E agora tu está aí dando uma festa para ele. E tu não vê. Interessante. Me chama a atenção a atitude do coração do irmão do filho pródigo, do filho perdido. Ele não se via como filho. Ele disse: todos os dias eu estou aqui, tu não fez isso comigo. Ele não sentia filho. Sabe quando é que a gente quer o mal dos outros? Quando a gente não se sente filho de Deus e não vê que a graça de Deus nos perdoou e pode perdoar aquele que errou também. Você lembra da história da mulher pecadora que entrou na casa de Simão? O que disse Jesus? Um devia 50, o outro devia 500. Quem vai ficar mais feliz? Quem vai amar mais? Quem foi menos perdoado ou mais perdoado? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O jejum e a oração faz ver que eu sou um pecador, que eu sou alguém que precisa da bondade e da misericórdia de Deus. E Ele reparte comigo um coração misericordioso. O irmão daquele menino estava definindo ele pelos erros. Estava dizendo: ele merece e não merece pelo que ele tinha errado, gente. Sem dúvida alguma. Ele tinha errado. E as consequências dos seus erros ele ia sofrer. Mas o pai não definiu o futuro daquele menino por causa dos seus erros. Eu quero dizer para você e para mim hoje à noite: qual têm sido os nossos erros até o dia de hoje, nosso futuro pode ser outro, pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Aí é que está. Ele disse: eu pequei contra ti, me trate como dos teus funcionários. E o pai disse: não, eu vou te tratar como filho.
Vou te tratar como se tu nunca tivesse errado. O inferno quer me destruir. O diabo quer me arrasar. O céu quer me formar. Deus quer pegar os meus erros e me formar, me moldar e mostrar para mim que Ele tem uma vida melhor do que eu tenho vivido até o dia de hoje. Diga obrigado, Deus, por me amar tanto assim. Lembra aquela vez que você cometeu um erro irreversível? Fez algo, falou algo, sabe aqueles erros que nos levam a gente se sentir estúpidos, maus mesmo. A gente sente o inimigo nos pateando, nos usando aquilo para nos destruir. Mas lembra aquele dia em que aquela voz doce do Espírito Santo falou ao teu coração e disse: tu tem errado, né? Mas Deus te ama, confessa. E abandona isso. E o teu futuro vai ser outro. Posso ter cometido erros na vida, mas não preciso ficar escravo a eles. Posso ter cometido erros, mas não posso deixar minha vida, meu futuro, ser definido pelos meus erros. Não deixe o inferno te pegar os teus erros, te jogar em cadeias. Deixe o amor e o céu, Deus, te mudar nesta noite. Abraão, pai da fé, ele cometeu erros na vida dele. Cometeu. Mas ele reconheceu e Deus o perdoou. Deus não pegou aqueles erros e jogou no rosto dele. Não. Deus não retirou a promessa da vida de Abraão por causa dos seus erros. Deus tinha grande graça sobre a desgraça e os erros dele. Elias. Que dizer do apóstolo Pedro? Que dizer do apóstolo Pedro? Às vezes a gente tem ideia de que esses homens de Hebreus 11 eram pessoas que não eram como nós. Pedro negou Jesus. Mas o que Deus revelou? O que Jesus revelou? Uma grande graça diante da desgraça daquele homem. Deus perdoou aquele homem. Deus não desistiu de usar Pedro por causa dos seus erros. Deus não mediu o futuro daquele homem por causa das suas falhas. Deus sabia que a graça dele, como disse o outro apóstolo, a tua graça me basta, era suficiente para ele ser perdoado e ser moldado, transformado. O céu quer pegar os meus erros, teus erros, e nos transformar, nos preparar para aquilo que Deus nos chamou. Pedro não nasceu pronto. Pedro aprendeu com os erros. Ele aprendeu que nunca mais podia dizer: eu jamais vou te trair. Ele aprendeu que não podia mais confiar em si mesmo. Ele viu a graça e a bondade de Deus. Amém, irmãos? Diga à pessoa que está ao teu lado: Deus te ama. Não deixe os teus erros te aprisionarem, destruir os sonhos de Deus na tua vida. Eu acho lindo o Salmo 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Como é que a gente se desfaz dos erros? Confessando eles. Confessando, admitindo: eu errei, Deus, eu não vou fugir de ti, eu errei, eu falhei, eu deliberadamente, eu errei mesmo, mas eu não quero mais continuar assim, Deus. Eu errei, mas eu não preciso ser um erro. Eu errei, mas eu não preciso ter meu futuro destruído por causa
causa de um erro, de uma falha. Eu te confesso. E eu recebo o teu perdão e a tua misericórdia. E quando eu confesso o meu pecado, quando tu confessa o teu pecado, a Bíblia diz que nós somos perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vamos reconhecer. Vamos pedir perdão para Deus. Se erramos com alguém, vamos pedir perdão para essa pessoa. Vamos reconhecer, vamos admitir. Mas também vamos nos sentir redimidos, perdoados, amados. Quando eu confesso, a minha confissão me restaura. Eu declaro isso hoje à noite. Quando eu confesso os meus pecados, a minha confissão me restaura. Tira o direito do inimigo de me escravizar, de me destruir. O diabo tem uma capacidade, uma especialidade de fazer a gente ver os nossos erros como uma lupa de aumento. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer, vai ser um ano de abundante graça sobre nossas vidas. E nós vamos ver como uma lupa os nossos pecados perdoados por Jesus. Amém, irmãos? Por mais que ele venha querer mostrar, se está confessado, eu fui perdoado. Deus quer ampliar para mim e para ti a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele. E você vai se tornar uma pessoa feliz, que vai entender a graça e a misericórdia de Deus. Você não vai permitir nem que o ladrão da esquerda, nem o ladrão da direita roube o tesouro que Deus te deu, que é Cristo. Você vai viver Jesus nos dias de hoje. Você vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom patrão, um bom funcionário. Em Cristo Jesus eu vou ser mais do que vencedor. Diga isso, pessoa que está ao teu lado. Ele muda a tua história nesta noite. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Você pode ter cometido erros, mas não precisa ficar escravo aos teus erros. Diga, Deus não vai te definir pelos teus erros. Agora diga uma coisa mais forte ainda. Deus é maior do que as tuas falhas. Diga isso. Deus é maior do que as minhas escolhas erradas que eu fiz até o dia de hoje. E eu reconheço que eu errei. E eu confesso. E quando eu confesso, eu recebo restauração. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é o perdão de Deus em nossas vidas. Graça é o favor que nós não merecíamos. Perdão. Não merecíamos ser chamados filhos de Deus novamente. Não merecíamos ser aceitos. Mas sabe o que é misericórdia? Sabe o que a Bíblia diz quando Deus é misericordioso? Está querendo dizer que Deus está impedindo de chegar em mim e em ti aquilo que nós merecíamos. Nós somos justificados. Nós vamos viver para sempre na presença daquele que teve bondade e misericórdia de nós. O céu vai estar repleto de pessoas que reconheceram os seus erros, mas valorizaram mais a graça de Deus. Diga à pessoa que está do lado, Deus tem mais graça que a tua desgraça. Ele é maior que as tuas falhas, maior que as tuas escolhas erradas. Quantos estão felizes aqui por ter um Deus que não nos trata por aquilo que nós merecemos? Quantos estão felizes por receber perdão? Quantos estão felizes por receber uma nova vida? Quantos estão felizes por saber que o teu passado foi apagado e perdoado? Por que não dar uma salva de palmas a esse Deus que nos ama tanto? Mas aqui entra uma coisa interessante. Quem já tentou tirar a carteira de motorista e tremeu diante da baliza? Todos nós. Quem venceu a baliza, levanta a mão. Quem não venceu, vai vencer. Mas só vence quem vai lá fazer o teste. E aqui tem uma coisa que eu quero falar hoje, muito sério.
Tem muita gente na vida que não avança porque tem medo de errar. Está feliz na cadeirinha. Estou salvo, aleluia. Oh, igreja abençoada aqui, salão. Tem até ar-condicionado, uns irmãos abençoados. Os irmãos da portaria são perfumados, me abraçam. Eu quero ser franco contigo e comigo. Só tem carteira quem está disposto a derrubar aquela baliza. Só vai crescer na fé quem está disposto a não ficar parado. Às vezes, nós nos cobramos tanto que temos medo de errar para nos sentir fracassado. Para não se sentir fracassado. Diga a pessoa do outro lado, não tenha medo. É melhor errar tentando do que viver errado a vida toda por nunca tentar nada. Não tenha medo de casar. Eu falo assim porque tem gente que tem medo. Não tenha medo de ser promovido no teu trabalho. Não tenha medo de falar em público. Vocês não imaginam o que foi isso na minha vida. Parecia que eu ia morrer quando esse negócio caiu na minha mão. Um dia eu estava num culto feliz da vida, adorando, louvando a Deus. E eu sinto uma mão batendo no meu ombro e eu não vou olhar para trás. E uma mãozinha batia no meu ombro e disse, eu não vou olhar para trás. Eu sabia que era a mão do meu pastor. Tinha uns 16, 17 anos. Ele bateu a terceira vez e eu não olhei, ele veio no meu ouvido e disse assim, tu sabe que eu estou aqui. Vai lá em cima, lê um texto bíblico e dá um testemunho. Meus irmãos amados. Eu pensei 1000 vezes em dizer para ele, não vou fazer isso. Mas ele me amava tanto que eu não tive coragem. E eu fui. Eu já falei para vocês. Eu participei de um conjunto que tinha 3 gagos. O Isaías, o Júlio, meu irmão, e o Azaf. E o único que não era gago era eu. Gago canta e não tem problema, mas gago para falar. E quem é que tinha que falar? Eu era o mais novo. E eu tremia tanto, tanto, tanto. Mas assim foi a escola. E depois que eu desci da plataforma, falei um monte de loucura, eu acho. Uma vez, um outro pastor, eu não sei o que esses pastores eles viam em mim. Disse assim, vai lá em cima e dá outro testemunho. E não era aqui, eu estava viajando com ele. E eu estava lá e comecei a falar. E sabe quando tu está assim diante do público, fica nervoso, tu não sabe o que tu está dizendo. Quem já passou por isso? É uma coisa sensacional. E eu dizia, e Moisés na cova dos leões? E Moisés na cova dos leões? E Moisés, lá pela 5ª vez, eu ouvi o pastor que estava viajando com ele, ele olhou para mim e disse, não seria Daniel, Paulo, quando ele disse aquilo. Os irmãos entenderam. Diga, não tenha medo. Diga, você não nasceu pronto. Diga isso, você não nasceu pronto. O dom que Deus te deu, diga isso, tem que ser desenvolvido. Diga, fale de Jesus nas praças, nos ônibus, nos hospitais. Diga, você não vai ser preso. Você vai falar de Jesus. Amém? Diga a pessoa do outro lado, não deixe tua vida ficar presa pelo medo de errar. Não fique aí sentadinho na cadeira, eu anotei aqui, perdendo o que Deus tem para ti neste ano, por medo de tentar e falhar. Não ouvi nenhum amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Uau! Salmo 145, verso 8. Salmo 145, verso 8. Digam todos, benigno. O que quer dizer isso? Cheio de graça, de perdão. Diga, misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Diga, o Senhor, verso 14. 14, filho, 14, do mesmo salmo. Perdão, hoje é uma filha. Isso. Diga, o Senhor, diga bem forte, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Diga a pessoa do outro lado, o Senhor te sustenta. Você pode ter cometido um erro, mas você não é um erro. O teu pecado não é maior que a graça de Deus. Busque o teu erro nesse ano. Confesse ele. Leve ele para Jesus. Dá ele para o céu. Dá ele para Deus. Ele vai pegar isso e vai te mudar. Vai te abrir portas que tu nunca imaginou na vida. Deus tem mais graça que a minha desgraça nesse ano para a minha vida e para a tua vida. Não importa o que os outros digam e pensem sobre nós. Se a nossa vida está perdoada por Jesus, vai em frente. Vai em frente. Deus vai mudar o teu testemunho. Se Ele te perdoou, Ele vai mudar o teu testemunho. Amém, irmãos? Levante os teus olhos nessa noite e diga, eu vou olhar para a cruz e vou ver o tesouro. Não vou ficar olhando nem para o ladrão da esquerda e nem para o ladrão da direita. Eu vou viver hoje com Jesus, sabendo que o meu passado foi apagado e o meu futuro está nas mãos de Jesus. Amém, irmãos? Amém mesmo? Aleluia. Tem um canto que diz, me ama, oh, Ele me ama. Não é assim? Diga para a pessoa toda, Ele te ama. Vai continuar te amando até o fim da tua vida. Aleluia. Eu quero encerrar nesta noite. A banda pode subir aqui para cima, dizendo para ti e para mim, vai ser um ano diferente na minha vida e na tua vida. E se entregarmos os nossos erros para o Senhor, Ele vai nos perdoar e vai nos dar graça para não errar mais naquilo que viemos errando. Isso aqui é lindo. Aleluia. Deus vai ser glorificado na minha vida e na tua vida nesse ano. Deus vai ser glorificado nesta congregação esse ano. Nós vamos ser mensageiros da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. O mundo vive na desgraça, mas nós temos a mensagem da graça de Deus. Maior é a graça de Deus do que a nossa desgraça. Digam todos, o Evangelho é a mensagem da reconciliação, é a mensagem do perdão. E digam, nós profetizamos no início desse ano, que assim como aquela igreja lá em Atos tinha abundante graça, nós vamos ter em nossas vidas. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Eu mesmo, é um texto bíblico, sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Curva a tua cabeça. Aceite o perdão de Deus. Confesse. Perdoa quem tem te magoado, te ferido. E vamos em frente. Vamos em frente. Deus deu uma música para o Vini. Ele vai cantar agora. Como pode o grande rei amar tão forte assim? Enquanto ele está cantando, nós vamos estar orando de cabeça baixa. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande
Ore com a pessoa que está ao teu lado. Abençoa a vida dele enquanto esse cântico está rolando. Ser tentado por meus pecados, foi afastado da presença de Deus o Pai. Quando caíram em seus ombros as impurezas da humanidade, senti o peso do meu fardo, falou ao Pai, está consumado. Quando olho para a cruz, Ficar em pé e declarar me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Pregamos e confessamos, Senhor, que fizemos a ti. Pode um grande Deus amar tão forte e apaga o nosso passado. Um pecador, quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador? Vamos declarar: a morte ele venceu, a morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, livre do passado. A morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje livre sou. Liberdade, 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 não sou escravo, estou livre, livre. Liberdade, 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 sou escravo, passivo.